Olá, amigos, você que é inscrito aqui no canal da Connect Think, a gente sempre tem conteúdo por aqui, a gente está muito firme com a nossa série lá de soluções que integramos, que tem já ZapSign, já tem uns parceiros lá, tá? Só você, aliás, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal para você ter acesso a esses conteúdos. E tem um conteúdo que sempre nos pediram, que já estava aqui no nosso radar, e eu falei, pô, deixa eu achar o convidado certo, que a gente vai falar sobre esse assunto, é o que eu vou falar hoje. Inclusive, esse episódio, ele é exclusivo, ele é diferenciado por quê? Esse é um episódio em parceria com a Stacks. A Stacks é uma escola de programação. Então, se você quer entrar no mercado de programação, se você quer se desenvolver, a gente vai deixar aqui o link da Stacks, vai deixar aqui em algum lugar da tela, que é o nosso parceiro também. A gente é parceiro deles porque muitas vezes quando a gente está recrutando é o primeiro lugar que a gente vai para ver se tem recursos lá que estão se aprofundando. Enfim, a gente já tem algumas pessoas aqui que passaram pela Stacks. Então, Stacks, escola de desenvolvimento, tem um formato bem interessante. Se você quer desenvolver, não importa o lugar do país que você esteja, conhece lá a StacksX, que é uma escola bem top de desenvolvimento e programação, que o meu convidado de hoje, inclusive, ele é um dos professores, é um dos instrutores lá dessa escola. E vamos fazer o seguinte, eu vou trazer já o meu convidado, porque o assunto de hoje a gente vai falar sobre API. Se você está no mundo de integração, você vai se deparar com essas 3 letrinhas em algum momento, tá bom? E a gente vai tentar desmistificar alguns pontos que se tem de dúvida. Se você é totalmente leigo, a gente vai tentar não ir tanto por techniquez, mas se você quer se aprofundar, a gente vai tentar falar alguns aspectos que você tem que tomar algum cuidado. Produção, vamos lá para o meu convidado. Maurício. Obrigado aí, viu, cara, pela disponibilidade. A gente já estava ensaiando, né, pra gente gravar. Já fazia um tempo, né? Fazia um tempo. Deixa eu agradecer de novo o pessoal da Stacks, né, que conseguiu aí uma disponibilidade tua. Aliás, fala um pouquinho, antes de a gente falar do tema de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Você é professor na Stack, né, instrutor lá, tá também à frente da ITFlex. Fala um pouquinho aí do teu mundo. Você dorme em algum momento aí, né? De vez em quando a gente dorme. Quando dá, a gente dorme. Então, obrigado pelo convite. A gente realmente estava conversando um pouquinho sobre falar um pouco mais desse assunto, que a API é um assunto de grande importância nesse momento tecnológico. Todo mundo quer fazer integração, todo mundo quer saber o que é, então a gente vem. Mas tem uns mitos aí, né? Tem vários mitos. A gente vai tentar tirar esses mitos. A gente vai tentar simplificar um pouco disso. Então, eu sou Maurício Canto, trabalho como professor ali na Stacks, instrutor em algumas turmas, em alguns módulos específicos, como lógica de programação e introdução no back-end, falo justamente sobre APIs. E na ITFlex eu atuo como CTO, eu estou à frente do time de produto lá, não sou desenvolvedor, mas trabalhei alguns anos como desenvolvedor. Já passou pela cadeira? Já passei por todas as cadeiras de tecnologia, Sim. Então a gente brinca um pouco nesse sentido. E às vezes a gente dorme, né? Às vezes quando dá tempo a gente dorme. Legal. Maurício, obrigado. E além de tudo, você é um cara muito ativo aqui no ecossistema catarinense, né? Tá sempre por aí fazendo alguma coisa. Recentemente você fez teve um workshop com você sobre segurança, que foi bem bacana. Não pude participar, mas foi lá na nossa querida Softville, foi bem bacana. Vi vários feedbacks ali. Vamos falar sobre API, cara, porque tem toda uma história, né? Porque chegou hoje nas APIs, né? Mas tem todo um contexto que já vem da API. Mas para a gente simplificar, o que é de fato uma API, né? Porque a gente agora falar sobre API não está mais só na cadeira da empresa de software, do cara de TI, porque às vezes tem alguém que precisa comprar um software e aí o vendedor do outro lado fala assim, e a gente também tem API. Aí quem está comprando fala, pô, mas o que ele quer dizer, né? Também já tem esse lugar. Hoje em dia é bem comum quando a gente vai para algumas reuniões, não tem gente de TI mais nas reuniões. Sim. É só, por exemplo, a pessoa do comercial que está comprando um CRM ou um software de vendas, um Sales Engagement, e para ela não entende exatamente o que é isso e por que tem essa API no meio de tudo, né? Por isso que a gente precisa voltar para esse lugar e contextualizar, né, de alguma forma, né? Legal. Então, de maneira mais técnica, né, a API é que faz a comunicação do back-end com o front-end. É uma sigla, né? As 3 letrinhas, né? Então, é uma sigla de Application Programming Interface, mas vamos tentar simplificar. Perfeito. É justamente a que liga o back-end com o front-end e comunica todos esses dados um com o outro. Maurício, mas vamos tentar simplificar ainda mais isso, né? O pessoal sempre pede. Um comparativo legal de fazer a API é como se fosse um garçom dentro de um restaurante. Então, a cozinha é o back-end, o garçom está lá na frente, junto com o cliente na mesa, e ele vai fazer o pedido e vai levar essa requisição, essa informação para a cozinha, para preparar o pedido e depois levar de volta para a mesa.
E aí Excelente. sim o cliente comer. Então, é o que a gente fala, tentando trazer isso para o mundo real. Muito bom, muito Essa bom. comparativa é bem bacana. E a API é isso aí. Sim. Ela é, de forma bem simples, ela faz todo esse papel de vai e volta dessas informações, com esse conteúdo fazendo com que isso seja utilizado, né? Dentro de um sistema é assim. E aí, tipo, a gente consegue interligar isso com outros sistemas também. Sim, e aí, se é que eu posso complementar também, a API, de alguma forma, ela meio que padroniza boa parte de tudo, né? Às vezes, um sistema integra do jeito, outro do jeito, não. Então, meio que a API é uma forma comum, né, de se falar, é como se fosse uma tomada, que assim, essa aqui é o padrão de 3 pinos, né? Para também ampliar um pouco mais o que você está dizendo, porque eu acho que essa foi uma grande vantagem. E aí também, para que as pessoas entendam, né? Pô, mas de onde veio essa API? Porque tem todo um contexto aqui histórico, né? Você que também já está há bastante tempo em tecnologia, porque no passado a gente sempre teve essa dificuldade, né? Sim. De fazer com que um sistema conversasse com outro, que tivesse esse garçom que de fato simplificasse o processo, né? E se tentou muita coisa, né? Pô, na época tinha, mas eu tenho aqui um TXT, né? Que era um arquivo. Não, mas depois você pega aqui um arquivinho e manda lá. Então, fala um pouquinho dessa evolução, né? Porque a API é a evolução de tudo isso, né? Sim. Os sistemas mais robustos antigamente utilizavam exportação de dados em TXT, CVS, para que sejam importados em outros sistemas, mas isso tinha todo um trabalho manual e às vezes não era a informação que se tinha necessidade. Porque não tinha um padrão, né? Não tinha um padrão, né? Tipo, cada sistema tinha o seu formato. Isso evoluiu por um formato de API SOAP, que a gente chamava, que é um formato de XML. Boa. Então, isso foi evoluindo. Hoje, até os sistemas, a nota fiscal ainda é em XML. Verdade. Utiliza dessa maneira. XML é um bom exemplo, né? é Que o foram as notas fiscais, né? Exatamente, é o padrão da nota fiscal. Então, é assim, foi o padrão que o governo adotou. Então, muitas empresas adotam esse Quando o padrão. governo adotou isso, era bem recente também no mundo, né? Bem Foi em 2000. Eu participei de um projeto de nota fiscal eletrônica lá atrás, 2017, 18 por aí. Acho que um pouco antes até. Bem antes, 2007, alguma coisa assim, né? Por aí, né? Bem, mais ou menos nessa época. Porque o Brasil, não sei exatamente o Brasil ele foi muito linha de frente, né? Nessa parte, né? E aí os grandes sistemas adotavam o XML. Então isso facilitou bastante, mas o XML também tem um comportamento chato de manipulação. E aí, tipo, isso veio evoluindo. E as APIs que a gente utiliza hoje, né? API REST, RESTful, são APIs requisições HTTP. Então, tipo, tu vai lá, monta, padroniza os dados. Então, tu consome os dados de um sistema, retira os dados, padroniza para o outro sistema no formato que é necessário e insere esses dados no outro sistema. Então, facilitou bastante esse tipo de requisição, porque já é a forma como a gente programa hoje, né? Sim. Então, como a própria programação evoluiu muito para a web, então, esse tipo de API hoje funciona nesse formato porque é o padrão utilizado. Então, além de outros padrões, como o padrão de WebSocket de API, que é uma resposta mais em tempo real, que também é bastante utilizado. Então, isso hoje é amplamente difundido e todo mundo quer usar. É verdade. É que não tem como falar muito das APIs sem falar desse contexto, né? Porque talvez quem já está há muito tempo no mercado e tal, e se depara com isso, não percebeu que ele foi já impactado em algum momento, né? Porque tem um vídeo que eu gravei em algum lugar, depois se eu lembrar, a produção coloca aqui, que eu inclusive falei sobre a diferença entre importar dados, sobre automatizar processo e sobre integrar, né? Que são 3 verbos aí, mas eles têm funções diferentes. E muita gente já se deparou em algum momento com uma integração, né? Já. Só que talvez ela não tinha essa percepção. Por exemplo, até o imposto de renda, em algum momento ele exporta lá um arquivo que você pode ler, ele não deixa de ser um formato parecido, né? Só para a gente exemplificar, quem está fora entender, porque eu acho que mais chega para os profissionais, vamos chamar assim, é esse lance. Pô, mas eu tenho um sistema aqui, mas ele não integra. Acho que é essa questão que aí vem, e aí vem essa pergunta, qual que é a principal função da API dentro desse contexto todo? Atualmente é justamente essa parte de integração. Então, todo mundo pede hoje, eu tenho um sistema X e eu estou avaliando a contratação de um sistema Y, mas eu quero que os dados de clientes desse sistema sejam importados para outro. Tipo, toda vez que eu cadastrar um cliente no sistema X, ele vai automático. Vai automático para o sistema Y. E aí foi assim que surgiram essas APIs, né? Então, até a necessidade de criação de APIs, ela não precisa ser feita para tudo. Verdade. Não precisa API para todo tipo de cadastro, toda necessidade. Então, ela pode ser uma necessidade pontual de integração do sistema X com Y. E assim a gente vai fazendo essas conexões, né? Porque antigamente também se desenvolvia sistemas muito robustos, muito grandes. Sim, e aí, muito tipo, grandes. é muito difícil de dar manutenção, Sim, é muito verdade. difícil de ter evolução no sistema.
E depois até uma migração nesse sistema, tipo, se a empresa resolve abandonar esse sistema ou a empresa fecha, como é que eu faço para migrar todo aquele conjunto você perde de todo o dados legado, né? que eu tenho para um sistema novo? Verdade. Então, pequenos sistemas começaram a se integrar mais, justamente para cada um é especialista naquilo que faz. E as integrações são importantes para que a gente tenha dados. Sim, essas são as verticalizações, né? As verticalizações. Você deixa de ter um grande sistema, já é uma tendência há bastante tempo, deixou de ter os grandes RPs existem ainda, mas existem hoje várias verticais especialistas naquilo e eles, de alguma forma, precisam se falar, né? E aí a API, ela cumpre bem esse papel. Até para aproveitar, o nosso público está aqui que conhece um pouco do nosso trabalho, a Connect Think, ela tem uma ferramenta, aí agora eu posso dar esse exemplo, que ela fica no meio dessa... Então, ela, através das APIs que estão dos dois lados, a nossa ferramenta fica no meio do caminho, fazendo com que essas duas APIs se falem, né? Porque apesar da API ela servir para padronizar e trafegar o dado, às vezes uma cidade que está escrito de uma forma, sem cedilha, e do outro está com cedilha, e a gente fica no meio do caminho fazendo essa tradução, vamos chamar assim, para que o sistema se integre, né? Essa é um dos papéis aqui da Connect Think, e a gente faz isso através da nossa ferramenta, que é o iPaaS. Agora, um ponto que tem chamado muita atenção minha mesmo é que isso, do ponto de vista não só de usuários mais leigos, mas já é um cenário comum, é assim, eu preciso trocar de sistema, mas a pergunta é, ele integra com outros? É um cenário muito comum, né? Então, para quem também está produzindo software, não tem mais para onde fugir, né, Maurício? Não tem para onde fugir. A gente, no nosso desenvolvimento da nossa solução, a gente já fez ela com várias APIs. Alguns clientes utilizam bastante essas APIs, principalmente para geração de certificados e tudo mais. Ele vai lá desenvolver uma interface interna para que a equipe dele que precisa criar certificado não tenha acesso à interface do nosso produto. Perfeito. Só o TI tem acesso à interface. Então, mas a API vai lá, consome só o que precisa consumir, gera certificado, faz download de certificado. Como se fosse pela porta dos fundos ali, né? Exatamente. O pessoal que às vezes está consumindo a API nem sabe qual é o software que está sendo utilizado. É verdade. Então, isso acontece bastante também hoje em dia no mercado. Às vezes não tem acesso diretamente para ter uma melhor facilidade de controle de acesso de usuários, né? Tipo, nos sistemas em si. Então, cria-se interfaces específicas e o usuário consome só a interface através da API. Sim. Então, os dados são assim. Então, se você está produzindo software, está nascendo hoje, não tem como nascer sem uma API, né? É difícil. É difícil. É o que a gente chama de API First, né? Eu conheço algumas soluções, eu vou gravar em breve um vídeo aqui com um parceiro nosso que ele nasceu... o próprio Asas, que é aqui da nossa cidade e tal, eles nasceram primeiro com a API, tiveram todo o conceito e depois construíram a aplicação por cima, porque eles já tinham essa preocupação, né? Eu preciso me integrar com alguém, né? Não tenho como ser isolado, né? E hoje os bancos, órgão público, todo mundo tem um cenário, tem uma porta de API para chegar até eles, né? Então, não tem para onde fugir, mas isso nós estamos falando de cenário mundial, né? Não estamos falando de Brasil, né? Ninguém trabalha sozinho. Isso nós estamos falando de cenário mundial, né? Exato. Não é tipo, mas é só do Brasil? Não, isso é um cenário mundial. Agora, tem uma coisa que você também é especialista, que é segurança, né? Queria que você falasse um pouco sobre o aspecto de segurança, porque a API também tem essa preocupação, né? Tem, principalmente agora, né? A gente vem trabalhando, a gente acompanha muitos noticiários, muitos newsletters de segurança, e uma das dificuldades e indicações para esse ano é justamente a exploração de APIs. Porque como surge, a necessidade é muito grande de integrações, ali tem muitos dados, muita informação. Verdade. E principalmente de pessoas físicas, a gente está falando de LGPD, GDPR e tudo mais. E o vazamento dessas informações é muito crítico para todas as empresas. Só que virou uma porta de tentativa de busca de dados. Assim como tu estava explicando, né? Vocês integram e tratam os dados. Sim. Então, às vezes, é muito mais fácil eu tentar explorar a vulnerabilidade de uma API, ou uma API mal desenvolvida, que não tem aspectos de segurança nela, do que eu tentar invadir um sistema. É verdade. O sistema já está mais robusto, já está mais cuidado. Aí, às vezes, a API é feita de forma rápida, para fazer uma integração rápida, porque um cliente solicitou. E, depois a gente implementa a segurança. Mas daí Você deixou vulnerável. Tu deixou vulnerável e alguém explorou aquela API porque estava vulnerável e teve o vazamento de dados. Hoje em dia, muitos vazamentos de dados são causados através de APIs. Isso a gente vê noticiário aí a todo instante, né? Noticiário direto. A gente recebe newsletter todo dia de algum problema assim, e aí o cuidado muito grande com APIs agora é essencial. Porque para quem está se perguntando, mas, por exemplo, tem API, eu simplesmente chego lá e saio conectando dado, não é assim, né? Ela tem lá seus tokens, tem como se fosse uma senha, né? Mas também você pode errar ou até deixar esse token cair em mãos erradas. Tem uma série de
de preocupações que quem constrói a API tem, né? Ela tem que renovar a cada tempo. Tem uma série de preocupação, mas como o próprio Maurício já adiantou, o produtor do software, quem cria a API, ele tem que ter rotinas, ele tem que ter boas práticas disso, né, Maurício? É como se estivesse protegendo a nossa casa, né? Tipo, tem que ter o portão, tem que ter a chave, tem que ter a fechadura melhor. Verdade. É exatamente o mesmo critério. Eu gosto sempre de fazer essas analogias com o mundo real, boa, né? Boa. O pessoal tentar entender. Mas são esses critérios de segurança. E aí, tipo, o token, o tempo de sessão, tipo, quanto tempo fica aberta a sessão. Normalmente é 5 minutos, 2 minutos, 60 segundos. A quantidade de requisições pode ser feita por minuto. Boa, esse é um tópico legal, queria que você explorasse, já aproveitando, porque muita gente pergunta, eu tenho aqui, sei lá, vou dar um exemplo, 50 mil registros e eu quero integrar, você consegue mandar tudo de uma vez? Se fosse fazer isso de uma vez, poderia derrubar o sistema, poderia causar problemas. Eu queria que você falasse também dessa preocupação, já aproveitando a tua fala, da limitação, né? Essa limitação é por diversos motivos, né? Um dos motivos é justamente segurança. Sim. O primeiro motivo é segurança. Se eu permito que faça muitas requisições num único segundo ou num minuto, fazer 50 mil requisições, tem uma coisa errada. Isso pode ser uma tentativa de burlar, de fraudar o teu sistema. Então, a gente controla o limite de requisições justamente para que, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Então, bloqueia, para de funcionar a API para identificar, monitorar, ver se aquilo é uma requisição válida ou não. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é justamente isso. Eu vou consumir todos esses dados e vou inserir num outro sistema. O banco de dados do sistema está pronto para ser isso tudo num volume desse tamanho. Verdade. Tipo, ele vai suportar, não vai dar um crash no outro sistema. Daqui a pouco para todo esse ambiente. Então, são vários aspectos assim que a gente às vezes tem não um custo pensa. Computacional, né, também, que pega tem uma muito. série de coisas. O pessoal não pensa muito nisso e a gente acaba limitando esses acessos também por causa disso. Sim. Então, a gente sabe que esse tipo de requisição pode travar um sistema. Pode. Um volume muito grande de requisição pode travar um sistema. Pode travar um sistema para diversos clientes. Falando de SaaS, né? Sim. Eu posso derrubar um sistema e tem 1000 clientes pendurados. Agora, às vezes pode ter essa preocupação. Puxa, e agora? Eu tenho um sistema aqui na minha empresa, eu vi que um sistema que eu quero migrar lá em nuvem, ele tem uma API. Mas eu uso um RP aqui que é antigo, não tem API. Também existem, né, formas, e a gente faz com bastante frequência aqui, integrações de tecnologias que não são tão atuais, assim, né? Tem API de um lado, mas do outro lado, às vezes a gente lidar com acesso ao banco de dados, com algumas limitações. Isso é possível também, né? Queria que você falasse. É possível. Então, tipo, eu vou consumir as informações daquele banco de dados e vou programar, vou criar uma lógica, um pequeno programa, um pequeno sistema que consome os dados do banco e tipo, manda para a API. Então, ele vai comunicar nos dois sentidos. Isso também é super tranquilo de fazer. Usando, você que é o cara bom das analogias, quando a gente fala de API, no máximo a gente fala se tá um inglês britânico com um americano que é rápido para traduzir, né? Exato. Quando a gente tem dois sistemas, são duas línguas muito diferentes, mas que de alguma forma você consegue traduzir. Então, é possível. Só trazer isso aqui, porque às vezes pode ficar a sensação, então se não tem, eu não consigo integrar. E aí depende muito dos dois fornecedores, né? Depende muito dos dois fornecedores. E mesmo que seja feito dentro de casa, assim, hoje tem muita possibilidade, né, tecnológica, mas também tem que pensar em todos os cuidados, né? Eu falo isso porque aqui, quando a gente vai integrar com um banco de dados, por exemplo, a gente não grava no banco de dados do cliente. Ou ele libera lá uma view, que é uma tabela só para leitura, a gente busca lá e se precisar gravar, eu gravo em uma tabela lá aleatória, ele que busca o dado. Então, a gente tem vários mecanismos, mas a gente preza pela governança, boas práticas, porque acho que a gente tem um pouco de histórico e cuidado para a gente não ter esse problema, né? Então é um cuidado que tem que ter, né? É bem importante essas informações todas serem tratadas numa negociação, né? Tipo, o cliente sempre quer, como tu falou, hoje os clientes chegam para nós também, eu quero integrar a solução de vocês com o que eu tenho aqui. Como é que a gente faz? A gente explica, tem aqui a API. Mas eu não sei usar a API. Tá, tem alguém aí dentro que sabe consumir uma API e tudo mais, então realmente precisa explicar e saber se vale a pena também fazer esse tipo de integração, né? Se é o momento de fazer. Sim. Porque o pessoal vem também muito, quero tudo integrado. Tá, mas se tu tiver um problema aqui, tu vai ter um problema em tudo. É isso? Não. Não. Vamos ver. Então, qual que é a informação necessária para te integrar? E aí tu pode construir esses pequenos aplicativos de integração, ou tu pode realmente ter tudo integrado e explicar e colocar isso na balança para ver o que vale a pena para cada cliente. Boa. Então, assim, para dar uma geral, a gente falou aqui de API, que é hoje o principal mecanismo de dois sistemas se falarem, né? Ou, como você bem colocou, a API serve ali como, de fato, esse garçom
que consegue levar a comida da cozinha, né, até a mesa. Então, acho que é uma excelente analogia. Sim, de fato, hoje em dia, as principais tecnologias do mercado, mesmo até aquelas que são antigas, correram atrás, já tem sistemas, tem RP de 20, 30 anos aí que correu atrás, já tem API. Né? Então, isso é até uma questão de sobrevivência, né? Eles precisam se adaptar. Então, hoje em dia é muito mais comum. Então, eu acho que aqui o grande lance é que você que está nos ouvindo entenda um pouco o conceito que está nos vendo aqui, possa entender e principalmente ficar atento, né? Se você for fazer movimentação, de fato, pode ser que a API, a integração, tem que ser de fato um requisito aí para a tua evolução. Maurício, cara, obrigado. Talvez eu esqueci de perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mais uma vez agradecer a ITflex por ceder aí o teu tempo. Quem quiser acessar lá no site de vocês têm segurança, telefonia. A gente trabalha com várias partes, assim, né? Tipo, essa parte também de segurança, de scan, de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidades, a gente vem atuando, pentest, que atua justamente nesse cenário, até de APIs, né? A gente tem feito alguns levantamentos com algumas empresas. Para checar se tem cenário. Para checar, para justamente melhorar a segurança de APIs dessas empresas. Legal, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a Stacks, que é o nosso parceiro desse conteúdo. Então, a Stacks, Escola de Programação. O Maurício é um dos instrutores lá, que forma muitos programadores aí. Então, se você é jovem, está iniciando a tua carreira, não sabe por onde começar, tem um curso lá completaço. Entre em contato lá com os caras. A gente vai também deixar descritivo aqui no episódio. Maurição, obrigado, viu? Volte mais vezes aí com mais conteúdos pra gente. Vamos trazer mais coisa pra galera aí. Gente, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. E a gente tem sempre conteúdos novos aqui na Connect Think. Forte abraço.